Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Fato do dia: Irã e universidades dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Antes da gente entrar no fato do dia, eu vou te explicar como é o formato do Narrativas Antagonistas. Se você está aqui pela primeira vez, é diferente, é interessante, é para ajudar a qualificar a gente no debate público, no debate sobre política. Você pode ver, a família Narrativas Antagonistas vai crescendo e as pessoas vão aprendendo bastante com esse exercício diário, que não é que eu ensino nada, não. A gente faz aqui juntos, que é o quê? Separar o que é debate mesmo, quando a gente fala e também ouve, daquilo que é narrativa, que é uma coisa que não tem sentido nenhum, é irrefletida, é emocional e é feita só para você falar, para você não ouvir o outro. Como é que a gente separa uma coisa da outra? É simples, eu trago para vocês os fatos e a minha opinião. Mas antes de opinar e antes de perguntar a sua opinião, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Bora lá pro fato do dia? Fato do dia: Irã e as universidades dos Estados Unidos. Você tem visto essas manifestações pró-Hamas, anti-Israel, antissemitas, estão em todo lugar, muitas vezes erroneamente chamadas de manifestações pró-Palestina, que elas não são. Mas você tem visto outra manifestação contra os abusos da teocracia do Irã? Você sabia que está tendo um movimento global, incluindo artistas, contra os abusos do Irã, que é, no fim, quem está por trás desses grupos terroristas todos, porque financia Hamas, Hezbollah, Houthis, Jihad Islâmica. Você sabia desses protestos contra o Irã? Pois é, como é que a gente não fica sabendo dessas coisas? Por quê, né? No Antagonista você fica sabendo, e eu vou trazer aqui uma postagem muito interessante, que não é de gente estrangeira, não. É de um dos políticos mais tradicionais, mais conhecidos do Brasil, que é o Roberto Freire. Roberto Freire postou um artigo que ele fez pedindo a suspensão da execução de pena de morte contra o Tomaj Saleh, que é um rapper iraniano. E qual foi o crime do Tomaj Saleh? Ele fez um rap que a ditadura teocrática do Irã não gostou. E não gostou por quê? Porque ele está a favor das mulheres e fez um rap específico sobre uma moça dessas que a gente tem ouvido falar, que foi espancada até a morte porque não estava usando o hijab, o lenço na cabeça, conforme manda a polícia de costumes do Irã. Então tem aqui o Roberto Freire, está colocando: salve a mobilização dos artistas iranianos que enfrentam a ditadura dos ayatolás em defesa da vida do compositor. E aí ele vai contando, isso está acontecendo no mundo inteiro, tá, gente? E o Roberto Freire faz uma provocação. Ele espera um pronunciamento do governo Lula, que tem um Ministério dos Direitos Humanos. Cadê o ministro dos Direitos Humanos? E também com a palavra os artistas brasileiros. Cadê os artistas brasileiros protestando contra a pena de morte que foi instituída para esse rapper? Você pode não ter percebido, mas a tal da pena de morte saiu na imprensa inteira. Não tem como o artista dizer que não sabe, como a galera dos direitos humanos dizer que não sabe, e é essa provocação que está fazendo o Roberto Freire. No nível internacional, o bilionário Richard Branson, que é o dono da Virgin, já fez um pronunciamento, super pronunciamento, você ficou sabendo? O ator Cuba Gooding Jr., conhece? Não conhece? Depois você dá um Google. Também fez um mega pronunciamento. Aqui eu vou trazer para você algumas das manifestações que estão ocorrendo no mundo inteiro
contra essa pena de morte instituída pela teocracia do Irã. Daqui a pouquinho a gente chega nas universidades, mas vamos começar por aqui. Essa aqui é uma campanha que está rolando na internet, uma das pessoas que estão capitaneando é a Masih Alinejad. Ela é uma das iranianas que mais militam a favor da causa da mulher e contra a brutalidade da teocracia dos ayatolás. Ela mora nos Estados Unidos, ela teve de ir para lá. E ela está fazendo uma campanha colocando uma música, um rap do Toumaj Saleh. A gente não pode reproduzir porque o YouTube derruba, vocês sabem, mas depois vocês dão um Google aí. Ela coloca esse rap e pede para todo mundo marcar ali o seu rapper favorito com a hashtag Save Toumaj. E isso tá ganhando volume, gente, no mundo inteiro. Tem muitas pessoas se pronunciando. E cadê o pessoal dos direitos humanos? Tá se pronunciando também. No Brasil, não. Mas fora, aqui, ó. Human Rights Watch fez um report especial, tá mostrando a sentença de morte, pedindo que essa sentença seja levantada. O pessoal dos direitos humanos da ONU também fez pedido oficial, fez videozinho, tá fazendo campanha. E no Irã, vocês sabem que o negócio não é fácil. Começa a manifestação, eles saem batendo em todo mundo, leva não sei quantos presos políticos, depois condena à morte. Um negócio estranhíssimo. Agora, vocês acham que o iraniano baixa a cabeça para os ayatolás? Eu não sei quem de nós teria coragem de sair na rua com um regime desse, mas eles têm. Gente, até os boleiros. Vocês vão ver agora o estádio de futebol Azadi, em Teherã, capital do Irã. O pessoal tá lá para a partida de futebol Persépolis e Sepahan. E eles estão lá defendendo que seja cancelada a pena de morte do rapper e estão cantando ali, ó. Vamos ver. Essa outra passeata em Teherã, passeata de trabalhadores, pais de família, cidadãos comuns, dizendo: Toumaj Saleh representa a nossa nação. Libertem a nação. Tá rolando ali. Isso no Irã. Mas e fora? Fora só tem o Free Palestine? Não. Fora tem um monte de gente protestando contra os ayatolás. Vou trazer aqui para vocês uma manifestação no Canadá. A gente só vê os woke do Canadá. Mas lá no Canadá tem uma comunidade iraniana grande. Em Toronto, eles foram lá pedir o fim da República Islâmica. Eles querem que volte a ser um Estado secular, sem os ayatolás, sem esses líderes religiosos. Estão lá 45 anos. Vamos ver a manifestação. Aqui, olha, mais protestos em Toronto contra a política dos ayatolás. Vamos dar uma olhada.
Bom, mas e nos Estados Unidos? Tem também. A comunidade iraniana-americana do norte do Texas fez uma passeata lá em Dallas, motivada aí, é claro, pela pena de morte do rapper, mas pedindo também o fim do regime dos ayatolás e um Irã livre. Change in Iran by the people of Iran. What do we want? Regime change in Iran. What do we want? Regime change in Iran. When do we want it? Now, now, now. Down with terrorist regime of Iran. Khamenei, down with Raisi. Down with Khamenei, down with Raisi. Down with Khamenei, down with Raisi. Vamos para Paris? Paris também teve, e em Paris teve a participação de políticos importantes, de líderes da juventude em todos esses protestos contra as arbitrariedades da teocracia iraniana. Vamos ver. Tyrannisant les femmes avec la police des mœurs, fraîchement réinvestie dans les rues et en ayant un recours massif à la peine de mort, clé de voûte de son arsenal répressif. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui suite à l'annonce de la peine de mort qu'a reçue le rappeur Too Much Soleil ce 24 avril. Too Much, le fils de la nation, qui a été emprisonné en octobre 2023 pour ses textes, mis à l'isolement et qui a décrit à sa sortie provisoire de prison la torture qu'il y avait subie. Too Much, la voix du peuple iranien, qui a rêvé depuis des années dans ses chansons. E os artistas? Cadê os artistas? Os artistas estão lá. Esse artista, não sei se você conhece, só se você é ligado em Festival de Sanremo, cultura italiana. Ele é assim, top dos tops na Itália, que é o Tananai. Ele é uma febre, uma lenda, e a principal música dele se chama Tango. É aquelas coisas blockbuster, todo mundo sabe. Esse cara fez um show, e no show que ele fez, ele dedicou a música Tango ao rapper iraniano. Vamos ver. Mi sento di dedicare a un altro artista, un cantante iraniano, Tomaj Saleh, che è stato condannato a morte perché la sua musica non piaceva al regime in cui stava. E quindi oggi Tango è per lui. Pois é, cadê os nossos artistas? Será que eles não sabem disso? Gente, tem iranianas aqui no Brasil protestando também. Sabia disso? Pois é. Essa é a Mashima Nadim. Ela é iraniana, trabalha com maquiagem, ela tem um trabalho fenomenal, artístico, no Instagram há muito tempo, tem muitos seguidores. E aí, quando há o atentado terrorista de 7 de outubro em Israel, ela começa também a falar desse assunto do terrorismo e da brutalidade dos ayatolás. E ela traz uma visão muito interessante que a gente precisa ouvir. Nós, o povo do Irã, buscamos paz e tranquilidade. O povo iraniano é completamente diferente do regime islâmico do Irã. Enquanto o regime islâmico do Irã estiver no poder, não apenas o povo iraniano será oprimido, mas o mundo também estará em perigo e de guerra e ataques terrorismo. Ninguém vai beneficiar por guerra em nenhuma circunstância. E espero que o regime terrorista islâmico do Irã seja removido tão rapidamente quanto possível. É crucial que o mundo intervenha para que a paz e a tranquilidade possam retornar ao Irã, ao Oriente Médio e ao mundo. Espero que Israel atinja todas as instalações nucleares e a residencial do grande ditador Ali Khamenei e todos os locais construídos pelo regime islâmico para manter o poder e demonstrar ao mundo, sem causar danos ao povo inocente do Irã. Os iranianos e israelenses têm muitas coisas em comum. Nós, o povo do Irã, somos descendentes de Ciro, o Grande, e de reis amantes da paz. Separam a gente do regime islâmico, ditadura e terrorista. Tomara que um dia iranianos judaicos dentro do Irã também conseguiram celebrar
Puri. Mulher, vida, liberdade. Eu estou falando Irã. O que isso tem a ver com as universidades dos Estados Unidos? O que isso tem a ver com Hamas, com Free Palestine? Vou te trazer agora um vídeo do líder do Hamas, Ismael Haniyeh. E ele faz um agradecimento ao Irã, por quê? Porque é quem dá o dinheiro e as armas deles. إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. Bom, enquanto você tem aqui, no mundo inteiro acontecendo, sem nenhum destaque, manifestações contra a brutalidade da teocracia iraniana, que é quem financia Hamas e Hezbollah, a gente tem um destaque monumental para esse movimento dos jovens a favor do Hamas, contra o Estado de Israel e antissemitas, que chegam a impedir judeus de entrarem na universidade porque são judeus. E são manifestações que têm sido erroneamente chamadas de pró-Palestina, porque, sei lá, não consegui entender por quê, mas é isso. Esses estudantes agora estão se dizendo convertidos ao Islã. Vamos dar uma olhada no que está rolando na UCLA, uma das mais liberais dos Estados Unidos. Hello, everybody. Me again. I'm here because I believe in freedom. Have you guys not? Sorry. I come from a place that. Now what? Never been a single Christian. I'm sorry for the last time I came Sure. My family is from 1948, and I got playing go up there and sit up. The US doesn't feel like my home, and I can't go. Under apartheid or I'm sure you guys relate in some way. That's under a brutal occupation. I'm outside. I'm inside. I'm not living inside, but it's trying to don't need to stay outside. Us being here. Vamos dar uma olhada agora na Universidade de Colômbia. Isso é manifestação ou essa galera se converteu? Allahu Akbar. Muitos deles podem ser expulsos da universidade, podem ser suspensos da universidade, e isso está rolando nos Estados Unidos. Essa história está rolando, está se desenrolando, uma confusão danada com polícia, ainda não acabou. Nesse meio tempo, saiu aqui na Newsweek, que é uma revista importantíssima dos Estados Unidos, que o Irã está oferecendo bolsas para quem for expulso das universidades norte-americanas. É uma declaração do Mohammad Mohseni, que é o reitor da Universidade de Shiraz, que fica no sul do Irã. Ele está dizendo que quem está se manifestando contra Israel e for expulso pode ir lá morar no Irã, viver no Irã e estudar numa universidade iraniana. A mesma coisa está acontecendo no Iêmen, segundo noticiou a Reuters. A Sanaa University, de lá do Iêmen, controlada pelos Houthis. Os Houthis são esse grupo que atacou Israel e que é fundamentalista islâmico, tem soldados, crianças, e reinstituiu o regime de escravidão no Iêmen. Eles trouxeram a escravidão de volta, que tinha sido abolida. Eles dizem que são bem-vindos os estudantes que foram suspensos das universidades dos Estados Unidos por apoiar os palestinos. E diz, nós estamos lutando essa batalha com a Palestina de todas as formas que nós podemos. Enquanto isso,
Nos Estados Unidos, além das universidades, a gente tem essa história do Free Palestine entrando na cultura. Aqui a gente tem numa cidade chamada Amherst uma apresentação escolar para crianças de uma drag queen dizendo que para você ter orgulho de ser drag, você precisa pedir a liberação da Palestina. Today what we're going to do is we're going to shout, Free Palestine. Can I hear that? Free Palestine! If you're a drag queen and you know it, shout, Free Palestine! If you're a drag queen and you know it and you really want to show it, if you're a drag queen and you know it, shout, Free Palestine! Excellent! O que será que o pessoal da Palestina acha desse povo woke? Queers for Palestine, Dykes for Palestine, bandeira LGBT e defesa da Palestina. O que será que o pessoal do Irã acha disso? Vou mostrar um vídeo para vocês do Hassan Nasrallah, que é chefe do Hezbollah, que é o grupo terrorista do Líbano, que controla grande parte do Líbano e é financiado pelo Irã. Ele tem um exército enorme, o Hezbollah. Ele fala o que ele acha que deve acontecer com homossexuais e adúlteros. Lembrando que o que é um adúltero? Adúltero é qualquer pessoa que tenha relações sexuais fora do casamento religioso islâmico. Portanto, se você não é virgem e não tem um casamento religioso islâmico, esta relação sexual que você teve é adultério. Então, tendo isso na sua cabeça, vamos ouvir o que ele fala sobre adúlteros e sobre homossexuais. شو بتقول دراسات؟ بتقول انه من يتورط باللواط ما بيقدر يطلع من اللواط. علق حتى لو فاق، حتى لو انتبه، حتى لو استغفر، حتى لو تاب، حتى لو بكي بنص الليل، بفيق على حاله، بيوعى وبيستغفر وبيتوب وبيصوم. والتجارب تحكي عن أشخاص، يعني أنا سمعت بأشخاص وأعرف أشخاصا خارج لبنان صار معهم هذا الشيء، ويفيق على حاله ويصلي ليل ويبكي ويصوم واللي بدك إياه وخلص علقان علق. طيب هون بهذا النوع من الجرائم التي تدمر العائلة والمجتمع عندنا أحكام حاسمة بالشريعة الإسلامية، لكن شوفوا الفرق. يعني هون واحد بيتوقف عند شيء، أن الزاني إذا زنى، الشاب الزاني أو الرجل أو المرأة إذا زنى، إذا لم يكن محصنا يجلد، أما إذا كان محصنا طبعا بحكم القاضي وإذا ثبت وكذا يقتل. أما في حالة اللواط فما في فرق بين عزابي ومتزوج. في حالة اللواط من المرة الأولى حتى لو كان عزابي يقتل. Que você acha dessa história toda? Agora nós ouvimos aí uma série de coisas que estão acontecendo pelo mundo. Qual que é a sua opinião? Calma. Antes de dar a sua opinião, vamos para as narrativas? O mais importante é estar do lado certo da história. E o lado certo, neste momento, é contra o apartheid colonialista e sionista imposto por Israel. É contra o genocídio das crianças palestinas que Israel promove em Gaza. Todo o resto é islamofobia. Quem é a favor da diversidade e quem é a favor da liberdade, neste momento tem de se manifestar pró-Palestina. Vão dizer que o Hamas cometeu excessos. O que são excessos? Diante de um genocídio e de uma ocupação colonialista de 75 anos que atenta contra mulheres e crianças. E existe ainda mais uma provocação de ser islamofóbico contra o Irã. Temos costumes diferentes na questão da liberdade de expressão, na questão das mulheres? Temos, mas neste momento é o Irã que está contra o colonialismo e a favor da diversidade. Cadê os artistas? Cadê o pessoal do Todes?
Cadê o pessoal dos direitos humanos agora que o Irã está condenando um rapper à morte? Cadê? Sumiu? Ninguém solta a mão de ninguém? Soltaram? Agora pode? Eles são tão obcecados em falar contra os Estados Unidos e contra Israel que, tudo bem o Irã fazer isso. O problema era o Bolsonaro falar palavrão, né? Sabe que eu tenho uma ideia? Que eu acho que cada refém lá de Israel que o Hamas levou, eles deviam trocar por 100 estudantes pró-Hamas de lá dos Estados Unidos. Que eles já são tudo voluntário mesmo, devia mandar para lá para ver o que acontece. Nunca foi por democracia, nunca foi por direitos humanos. O que a esquerda quer é implantar o marxismo e transformar o Brasil num Irã. A Venezuela já está nesse caminho e o Lula está indo. Faz o L agora, isentão. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que o silêncio sobre o que está ocorrendo no Irã é eloquente demais, tanto por parte do governo quanto por parte dos artistas brasileiros. Os artistas, sobretudo, ainda têm como retomar o passo, porque um rapper condenado à morte pelo rap que cantou, que desagradou os ayatolás, e desagradou por quê? Porque era em defesa das mulheres que estão sendo espancadas até a morte por não usarem o hijab. Esse caso todo, gente, se o pessoal do Todes tivesse um mínimo de seriedade e conexão com a realidade, seria a bandeira deles. Porque a defesa das mulheres oprimidas por uma ditadura teocrática, obrigadas a adotar costumes religiosos com os quais elas não concordam. E aí, quando uma delas morre, alguém do mundo da arte sai com uma música celebrando essas mulheres e é condenado à morte por uma ditadura sanguinária e teocrática. Não é contra tudo isso que esse pessoal diz ser? A gente tem artistas grandes nos Estados Unidos, na França, na Itália, se manifestando sobre esse caso. Tudo quanto é organização de direitos humanos, Human Rights Watch, a Anistia Internacional, a própria ala de direitos humanos da ONU, estão todos se manifestando. Os artistas brasileiros que estão nessa de Free Palestine agora, porque estão o quê? Numa narrativa que eles têm que ser anti-americanos, e para ser anti-americanos, eles têm de ser contra tudo que os Estados Unidos são a favor, já fizeram isso no Afeganistão, quando os americanos foram expulsos, voltou o Talibã, e aí o Talibã falou que ia ser light. O Talibã ia ser light, não sei o quê. Agora tá lá o Talibã, pena de chicoteamento de mulher em público, mulher não pode mais frequentar lugar nenhum. Já deveriam ter aprendido, porque na Revolução Islâmica foi assim. Aliás, o Nelson Rodrigues falava muito disso. O Nelson Rodrigues falava que o objetivo de uma parte da esquerda brasileira é falar mal dos Estados Unidos. Embora copiem tudo que os Estados Unidos façam, a pauta deles, do Todes, da linguagem, do mansplaining, do manspreading, é uma pauta norte-americana 100%. É pauta para país onde todo mundo já tem esgoto, não é verdade? Para país onde o sistema de emprego é diferente, a infraestrutura é diferente, eles importam toda a pauta de lá. Mas eles querem falar mal dos Estados Unidos. Aliás, na Revolução dos Ayatolás, foi assim também. Os Ayatolás tiveram apoio da esquerda, não só iraniana, como de intelectuais de esquerda internacionais, como Michel Foucault. E aí o que acontece? Eles sobem ao poder, dizem, não, vamos preservar os direitos das mulheres, e o apoio é dado por quê? Porque o Shah do Irã, Reza Pahlavi, que tinha trocentos problemas também, mas era aliado dos Estados Unidos. Então, esse povo todo tem que ser contra tudo que vem dos Estados Unidos. Apoiaram. Foi começar o regime dos ayatolás, o pessoal que era da esquerda, que lutou pelos ayatolás, lá dentro do Irã,
começou a ser perseguido por eles, tido como anti-islâmico, como estão sabotando o regime, não sei o quê, e paredão para todo mundo e prende preso político, e foi isso. Então eles apoiam essas teocracias que depois se voltam contra eles, porque não aceitam nada que seja fora da vida religiosa que eles projetam, que é o quê? É a mulher subjugada, é a homossexualidade como crime, é uma sociedade em que a democracia não existe. Para falar mal dos Estados Unidos, a galera está apoiando isso, que é uma imbecilidade, é um erro que vão cometer de novo. E a pergunta que fica é o seguinte: cadê o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida? Um homem que fala tão bem, um homem tão atento, tão eloquente, tão twitterinho. Tiraram a internet dele, ele... Não entendi. Por que o ministro dos Direitos Humanos não se pronunciou sobre isso? Por que o governo brasileiro, o presidente Lula criou um Ministério dos Direitos Humanos com uma figura forte? Por que ele ainda não se pronunciou sobre isso? Muita gente vai cair na bobagem e falar, não, porque a esquerda. Não é, tem gente da esquerda se pronunciando. Roberto Freire está aí fazendo manifesto para que seja suspensa a pena de morte do rapper. Tem um monte de gente na esquerda falando. Por que o governo está calado? O governo Lula tem de ser claro sobre o que é que ele projeta para o futuro do Brasil. Ele está se aliando ao Irã em reclamações no Tribunal Penal Internacional, está enfiando o Irã nos BRICS. Essa aceitação vai até onde? Até onde que vai essa contaminação dessa mentalidade autoritária na forma de gerir o Brasil? É algo que precisa ficar claro e que não está, e que o governo tem de ser cobrado para deixar muito claro por que ele cala de maneira conivente diante desse abuso autoritário contra as mulheres e contra os artistas num parceiro nosso, que é o Irã. E aí, o que vocês acham dessa história toda, gente? É muita coisa para digerir, né? Muita coisa. Tem gente que deixa no comentário aqui embaixo, eu tenho até que voltar o vídeo para ver de novo, porque é muita coisa, muita informação. Mas enfim, tá tudo aqui embaixo. Te agradeço demais sua companhia, seu like, seu compartilhamento do vídeo. Eu sei que tá chegando aí cada vez mais pessoas e eu fico feliz demais com isso, porque o Narrativas Antagonistas, vocês sabem, é um projeto muito querido meu pra gente melhorar o ambiente do debate político. Eu vou ficando por aqui. Sextou, um ótimo final de semana para você e para sua família. Tô aqui de volta na segunda-feira, 14h. Grande beijo para você e até lá.